Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos assim fascinantes do livro de Êxodo. Estamos falando dos capítulos 28 a 31. É muita instrução detalhada, sabe? Sobre o tabernáculo, as roupas dos sacerdotes, os rituais, até quem ia fazer tudo isso e como. Exato, é uma riqueza de detalhes impressionante. E a nossa missão aqui é tentar entender o porquê, né? Por que tanta minúcia? O que isso tudo revela sobre Deus, sobre Israel, sobre essa relação que estava sendo construída ali? É uma ótima pergunta. Cada detalhe parece ter um peso, um significado. Com certeza. E para começar, tem algo que chama muito a atenção logo de cara: as vestes sagradas. Não eram umas roupas quaisquer, né? Definitivamente não. O texto é claro, elas eram para glória e ornamento. Para Arão e seus filhos. E olha que interessante, não era qualquer artesão que podia fazer. Assim, Deus mandou Moisés chamar os sábios de coração, pessoas que o próprio Deus capacitou com um espírito de sabedoria. Isso já diz muito, né? Com certeza. Mostra que a confecção em si já era um ato sagrado. Exigia uma habilidade que vinha, assim, de uma inspiração divina mesmo. E os materiais, ouro, fios azul, púrpura, carmesim, linho fino, tudo do melhor. Tinha o peitoral, o éfode, o manto, a túnica. Vamos focar um pouquinho no éfode e no peitoral. O éfode, ele tinha duas pedras de ônix, né, nos ombros. Isso, as pedras sardônicas, e gravadas com os nomes das 12 tribos, 6 em cada pedra. E o texto chama de pedras de memória. Arão levaria esses nomes nos ombros diante do Senhor. O que isso quer dizer na prática? Olha, o simbolismo aí é muito forte. Ombro geralmente representa a força, né? A capacidade de carregar, de sustentar. Então, Arão, ao usar o éfode, estava literalmente carregando o povo, representado pelos nomes, perante Deus. É um símbolo poderoso de intercessão, de representação constante. Entendi. Ele levava o peso do povo, digamos assim. Exatamente. E aí vem o peitoral, que era chamado de peitoral do juízo. Esse também era incrível. Quadrado, dobrado, feito com os mesmos materiais nobres, só que com 12 pedras preciosas diferentes, cada uma com o nome de uma tribo. Isso. E Arão usava sobre o seu coração. E dentro dele ficavam o Urim e o Tumim. Se o ombro é força, o coração, o que representa? Bom, o coração na Bíblia é muito ligado à afeição, ao centro das emoções, da vontade, da consciência. Então, levar o povo no coração diante de Deus sugere um cuidado mais íntimo, sabe? Uma representação cheia de compaixão. Faz sentido. E o nome peitoral do juízo? E o Urim e Tumim? Pois é, o Urim e Tumim a gente não sabe exatamente como funcionavam, mas tudo indica que eram usados para buscar a orientação de Deus, para tomar decisões importantes para o povo. O juízo aqui pode ter esse sentido de discernimento, de buscar a vontade divina para as questões de Israel. Arão carregava essa responsabilidade ali no peito. Nossa, que coisa profunda. Essa combinação de carregar nos ombros e no coração e ainda ter essa ferramenta para buscar orientação. Exato. E não para por aí, né? Tinha um manto todo azul. Ah, sim. Com as romãs coloridas e os sininhos de ouro na barra. Os sinos tinham uma função bem prática, né? Para saber se Arão estava vivo lá dentro do santuário. Justamente, o som era um sinal de vida, de que ele estava ministrando e que Deus o estava aceitando ali naquele espaço tão santo. Era um lugar perigoso, a santidade de Deus é algo sério. Verdade. E a lâmina de ouro na testa, com santidade ao Senhor. Essa também é fundamental. Significava que Arão, de certa forma, assumia a responsabilidade pelas falhas, pelas iniquidades que pudessem haver nas ofertas sagradas do povo. Ele buscava a aceitação dessas ofertas por Deus. E até a roupa de baixo foi especificada. Calções de linho para cobrir a nudez. Sim, reforça essa ideia de reverência total, de decoro absoluto na presença de Deus. Nenhum detalhe era trivial. Ok, as vestes eram um capítulo à parte. Mas como é que Arão e os filhos se tornavam aptos para usar tudo isso e servir? Aí entra a consagração que você mencionou. Êxodo 29, né? Isso, capítulo 29. E era um processo bem intenso, viu? Durava 7 dias. 7 dias? Nossa. Sim.
Começava com um banho ritual, um símbolo claro de purificação. Depois, Moisés vestia Aaron com todas aquelas roupas sagradas, numa ordem bem específica, e aí vinham os sacrifícios. Sacrifícios. Quais eram? Primeiro, um novilho como oferta pelo pecado, para reconhecer a necessidade de perdão, de expiação, antes mesmo de começar o serviço. Depois, 2 carneiros. Um deles era um holocausto, queimado totalmente no altar, simbolizando entrega total a Deus. E o outro carneiro? Esse era o carneiro das consagrações. E o ritual com o sangue desse carneiro é muito, muito simbólico. É aquele que o sangue era passado na orelha, no polegar da mão e no dedão do pé. Direitos, né? Exatamente. Na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito de Arão e dos filhos. Pensa no simbolismo. A orelha direita para ouvir a voz de Deus, o polegar direito para realizar o trabalho sacerdotal com destreza e retidão, e o dedão do pé direito para andar nos caminhos de Deus. Uau, que demais! É o ser inteiro sendo consagrado, né? Ouvir, fazer, andar. Tudo para o serviço dele. Sobre eles e sobre as vestes. Uma santificação completa mesmo. E eles também comiam parte de alguns sacrifícios, né? O peito, o ombro direito e uns pães especiais. Sim, a oferta movida, o peito, e a oferta alçada, o ombro direito, se tornavam a porção deles. Comer parte da carne da consagração e os pães ázimos era um ato de comunhão com Deus e também a provisão divina para o sustento deles no ministério. O que sobrava era queimado, nada podia ser desperdiçado ou profanado. E durante os 7 dias tinha sacrifício todo dia para purificar o altar também, né? Isso, um novilho por dia para expiação do altar. Mostra a seriedade e a santidade que envolviam o sacerdócio e o próprio lugar de adoração. E para garantir que essa conexão com Deus fosse contínua, foi instituído o holocausto contínuo. Ah, os 2 cordeiros por dia. Um de manhã, outro à tarde. Exato, com ofertas de farinha, azeite e vinho. Era ali, na porta da tenda da congregação, onde esse ritual acontecia, que Deus prometeu encontrar Moisés e o povo, santificar o lugar com sua glória e, o mais importante, habitar no meio deles. Era a promessa da presença constante de Deus. Incrível. Além das vestes e da consagração, o capítulo 30 fala de outros itens essenciais, né? Como o altar de incenso. Sim, outro elemento crucial, feito de madeira de acácia revestido de ouro puro. Ele não ficava no átrio como o altar de holocaustos, mas sim dentro do lugar santo, bem na frente do véu que separava o santo dos santos. E a função dele era queimar incenso. Um incenso aromático especial, com uma receita divina também. Arão tinha que queimar esse incenso todo dia, de manhã e à tarde. Era o incenso contínuo, um símbolo talvez das orações do povo subindo constantemente a Deus. E uma vez por ano, no dia da expiação, ele era tocado com sangue, né? Isso, nas suas pontas, ligando a intercessão simbolizada pelo incenso com a expiação do pecado. E era proibido usar esse altar para outra coisa, tipo oferecer fogo estranho ou outros sacrifícios. Era exclusivo para o incenso sagrado. Entendi. E a pia de cobre, aquela que ficava entre a tenda e o altar de holocaustos. A pia de bronze, sim. A função era bem direta. Arão e os filhos precisavam lavar as mãos e os pés ali toda vez que fossem entrar na tenda ou se aproximar do altar para ministrar. E tinha aquela advertência séria, para que não morram. Exato. Isso mostra o quão essencial era a pureza ritual para se aproximar de Deus. Não era só uma questão de higiene, era um símbolo da pureza interior necessária. A santidade de Deus exigia essa preparação. Era um estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Falando em coisas específicas, as receitas do óleo da unção e do incenso são, nossa, muito detalhadas. Por quê? Essa precisão toda, né? Eu acho que ressalta a singularidade e a santidade desses elementos. Eles não eram coisas comuns. O azeite da santa unção tinha uma fórmula exata. Mirra pura, canela, cálamo aromático, cássia, azeite de oliva. Quantidades específicas. E para que ele servia? Para ungir, ou seja, consagrar, separar para Deus. Ungiam o tabernáculo, todos os móveis, os altares, a pia, e também Arão e seus filhos.
Tudo que era tocado por esse óleo se tornava santíssimo, separado para o uso exclusivo de Deus. E não podia fazer em casa para usar como perfume, né? De jeito nenhum, era proibido fazer a mesma fórmula para uso comum ou ungir alguém que não fosse sacerdote. A pena era ser extirpado, cortado do povo. Isso mostra que a santidade de Deus e as coisas consagradas a Ele não podem ser banalizadas. E o mesmo valia para o incenso sagrado. Mesma coisa. Receita específica. Estoraque, ônico, gálbano e incenso puro em partes iguais. Preparado segundo a arte do perfumista. Também era santíssimo. E a proibição era clara. Quem fizesse igual só para sentir o cheiro seria também extirpado. Nossa, é muita seriedade envolvendo esses elementos. Total. Eles demarcavam a fronteira entre o sagrado e o profano de uma forma muito clara. E aí vem a pergunta, né? Com tanta coisa complexa, tanto detalhe artístico, quem ia fazer tudo isso? Quem tinha essa capacidade toda? A resposta está em Êxodo 31, e é surpreendente. É um momento muito especial mesmo. Deus fala para Moisés que ele mesmo escolheu Bezalel, da tribo de Judá. E o mais incrível é como Deus o descreve. É aquela parte que diz que Deus o encheu do Espírito. Exatamente. O enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. Pensa nisso. Capacidade para inventar, para trabalhar ouro, prata, cobre, para lapidar pedra, entalhar madeira, todas as artes necessárias. É a primeira vez que a Bíblia fala de alguém sendo cheio do Espírito para fazer arte e trabalho técnico, né? Que a gente tenha registro, sim. É muito significativo. Deus não só dá a ordem, mas ele capacita as pessoas com seu próprio espírito para realizar a obra. E não só Bezalel, mas também Aholiabe de Dan como auxiliar e todos os outros artesãos habilidosos, os sábios de coração. Deus deu sabedoria a eles. Isso é fantástico. Mostra um lado de Deus que valoriza a habilidade, a criatividade, o trabalho bem feito, né? Mesmo o trabalho manual. Sem dúvida, mostra que a excelência nessas áreas também pode ser uma expressão de serviço a Deus, quando dedicada a Ele. É uma capacitação divina para construir sua morada. E é muito interessante que logo depois de falar sobre todo esse trabalho, essa construção, Deus traz de volta um mandamento fundamental, o sábado. Por quê? Parece um contraste intencional, né? No meio de tanta instrução sobre fazer, construir, trabalhar, Deus reforça a importância do parar, do descansar, do santificar o tempo. O sábado é estabelecido ali como um sinal perpétuo entre Deus e Israel. Um sinal para quê? Para que eles soubessem, eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, mesmo durante a construção do lugar santo, o próprio tempo do sábado era um meio de santificação, um lembrete da ação de Deus na vida deles. E a ordem era séria: quem trabalhasse no sábado morreria. Era um sinal da aliança, então. E o texto liga o sábado à criação, né? Deus descansou no 7º dia. Sim, e em Deuteronômio liga também à redenção. A libertação do Egito. É um dia para lembrar quem Deus é, Criador, Redentor e aquele que santifica. E como Jesus disse depois, né? O sábado foi feito por causa do ser humano e não o contrário. Ou seja, não é só parar de trabalhar. É um tempo para focar em Deus, no relacionamento com Ele, para ser renovado e transformado por Ele. Exatamente. É um reconhecimento da soberania de Deus sobre o tempo e sobre a vida. Uma pausa sagrada no ritmo do trabalho. E para fechar esse bloco de instruções intensas lá no Sinai, o capítulo 31 termina com um momento ápice, né? Moisés recebe as tábuas da lei. Isso, as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos. A base da aliança entregue de forma direta, divina. Escritas pelo dedo de Deus. Que imagem forte. Muito forte, Deuteronômio confirma isso. E essas tábuas, elas tinham um lugar específico para serem guardadas, né? Sim, dentro da Arca da Aliança, no lugar mais santo de todos, o Santo dos Santos. Exato. E sobre a arca, cobrindo as tábuas, ia o quê? O propiciatório, aquela tampa de ouro puro, com os 2 querubins,
um de frente para o outro, olhando para a tampa. Qual o significado de colocar essa peça acima das tábuas da lei? Essa é uma das imagens teológicas mais ricas de todo o tabernáculo. A palavra hebraica para propiciatório, caporete, vem da raiz que significa cobrir, fazer expiação. É o lugar da expiação, literalmente. O lugar onde o sangue era aspergido no dia da expiação. Exatamente. Então, colocar esse símbolo da misericórdia de Deus, do perdão, da expiação, diretamente sobre as tábuas da lei, que representam a justiça perfeita, santa e exigente de Deus, é muito poderoso. O que isso sugere? Sugere que a misericórdia de Deus, a provisão dele para cobrir o pecado, está acima da condenação da lei. A lei mostra o padrão de Deus, mostra onde a gente falha. Mas o propiciatório, o lugar da expiação, mostra que Deus providenciou um caminho. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É a esperança de acesso a Deus, apesar da nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a lei. Nossa, que análise densa, mas que riqueza de detalhes e significados, né? A gente passou pelas vestes, pela consagração dos sacerdotes, o óleo, o incenso, a pia. Sim. A importância da pureza, da mediação. Vimos a capacitação divina para os artesãos, o Bezalel, a Oliabe, o Espírito de Deus agindo na técnica, na arte. Um ponto fundamental. E o significado profundo do sábado como sinal de santificação e essa imagem final da lei sob o lugar da expiação, o propiciatório. Pois é, fica muito claro que nada ali era por acaso. Cada detalhe apontava para a santidade de Deus, para a necessidade de um mediador, para a necessidade de pureza, mas também, e isso é lindo, para a provisão graciosa de Deus. Ele providencia a expiação, ele capacita com o seu espírito. É todo um sistema de adoração sendo estabelecido, um relacionamento pactual mesmo, onde até o tempo, o sábado, vira um sinal dessa aliança. Exatamente. Um padrão de como se relacionar com um Deus santo, mas que deseja habitar no meio do seu povo. E fica uma reflexão final, talvez. Essa ideia do Bezalel sendo cheio do espírito para ter habilidade técnica e artística. Como que a gente pode pensar nisso hoje? Boa pergunta. Será que essa capacitação divina se aplica só a coisas religiosas? Ou será que nossos talentos, nossas profissões, nossa criatividade no dia a dia, sei lá, na ciência, na arte, na tecnologia, no cuidado, também podem ser vistas como um espaço para a ação do Espírito de Deus, para buscar excelência para a glória dele? É algo para a gente pensar mesmo, né? Como a presença do Espírito pode se manifestar na nossa vida prática, no nosso trabalho, nos nossos dons, transformando tudo isso em serviço, em expressão da imagem de Deus em nós. Fica aí a reflexão. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.